Ele estava correndo para a entrevista de emprego mais importante da sua vida quando viu uma mulher sendo assaltada na zona sul do Rio. Lucas Silva, de 28 anos, não pensou duas vezes. Largou tudo e correu para ajudar. Perdeu a entrevista, perdeu a chance do emprego dos sonhos, mas salvou uma estranha que estava sendo atacada por 3 homens. O que Lucas não sabia era que aquela mulher elegante de 42 anos era Mariana Andrade, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, exatamente a empresa onde ele iria fazer a entrevista. E o que ela não sabia era que o jovem corajoso que havia arriscado tudo para salvá-la estava prestes a se tornar muito mais importante em sua vida do que qualquer funcionário jamais poderia ser. Antes de mergulharmos nessa história incrível sobre como fazer o bem sempre volta para nós, me responde uma coisa. Qual foi a última boa ação que você fez por um estranho? Conta aí nos comentários. Adoro saber como vocês espalham bondade pelo mundo. E se você acredita que o universo conspira a favor de quem tem bom coração, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Esta narrativa vai provar que às vezes perder uma oportunidade é na verdade ganhar um destino muito melhor. O despertador de Lucas Silva tocou às 5:30 da manhã numa terça-feira que prometia mudar sua vida para sempre. Ele tinha conseguido, depois de meses tentando, uma entrevista na Andrade Tech, a maior empresa de tecnologia do Brasil. A entrevista era às 9 da manhã em Botafogo e Lucas estava tão nervoso que mal havia dormido durante a noite. Morador de um apartamento de 2 quartos na Penha, que dividia com a mãe, Dona Carmen, e a irmã mais nova, Júlia, de 16 anos, Lucas carregava o peso de ser o único homem da casa, desde que o pai havia morrido num acidente de trabalho 3 anos antes. Formado em sistemas de informação numa faculdade particular, que havia pagado com muito esforço trabalhando meio período, ele estava há 8 meses desempregado, sobrevivendo de trabalhos freelance esporádicos em manutenção de computadores. A Andrade Tech representava tudo o que Lucas sonhava. Estabilidade financeira, crescimento profissional, a chance de tirar a família da dificuldade. A vaga era para desenvolvedor pleno, com salário que triplicaria tudo o que ele já havia ganhado na vida. Era literalmente a oportunidade que ele havia esperado por anos. Naquela manhã, Lucas vestiu seu único terno, comprado usado numa loja de segunda mão, mas que ele havia mandado ajustar e lavar para ficar impecável. Checou o currículo pela 10ª vez. Revisou as respostas que havia preparado para possíveis perguntas técnicas e saiu de casa às 7 horas para garantir que chegaria com antecedência. Meu filho, que Deus te abençoe nessa entrevista, disse Dona Carmen, beijando a testa dele. Você merece essa oportunidade. Vai dar tudo certo, mano, acrescentou Júlia, que estava se arrumando para a escola. Você é o cara mais esperto que eu conheço. Lucas sorriu, sentindo o peso da responsabilidade e da esperança da família. Ele não podia falhar. Não dessa vez. A viagem de trem da Penha até Botafogo durou 40 minutos. Lucas chegou ao bairro às 8:20, com tempo suficiente para tomar um café, revisar suas anotações uma última vez e chegar calmo na empresa. Ele conhecia o caminho porque havia feito o percurso 2 vezes nos dias anteriores, não queria correr o risco de se perder. Enquanto caminhava pela rua Voluntários da Pátria em direção ao prédio da Andrade Tech, Lucas sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Finalmente tinha a chance de mostrar seu talento para uma empresa que realmente valorizava a inovação e competência técnica. Foi quando estava a 2 quadras do destino que ouviu os gritos. Socorro! Alguém me ajuda! Lucas parou imediatamente e olhou ao redor. Do outro lado da rua, próximo a uma praça pequena, 3 homens estavam cercando uma mulher elegante. Ela estava claramente tentando se defender, mas os assaltantes a haviam encurralado contra um muro. Por um momento, Lucas hesitou. A entrevista era em 15 minutos. Se ele se envolvesse naquela situação, poderia se atrasar, chegar suado, ou pior, se machucar e nem conseguir comparecer. Era a chance da vida dele. Mas então viu um dos homens puxar violentamente a bolsa da mulher, fazendo-a cair no chão,
e sua consciência falou mais alto que seus medos. Lucas atravessou a rua correndo, gritando: "Ei, saiam de perto dela!" Os 3 assaltantes se viraram surpresos. Eram homens maiores e mais velhos que Lucas, claramente experientes em situações como aquela. O líder do grupo, um homem de uns 40 anos com cicatrizes no rosto, riu da intervenção. "Mete o pé, moleque, se não quer se machucar", ameaçou. "Não vou sair daqui enquanto vocês não deixarem ela em paz", respondeu Lucas, com mais coragem na voz do que realmente sentia. A mulher no chão o olhou com uma mistura de gratidão e preocupação. Ela era bonita, elegante, vestia roupas claramente caras, mas havia algo em seus olhos que ia além da aparência sofisticada. Uma inteligência e força que transpareciam mesmo naquela situação vulnerável. O que se seguiu foi rápido e violento. Os 3 homens avançaram contra Lucas, que não tinha nenhuma experiência em brigas, mas que lutou com a determinação de alguém que estava defendendo não apenas uma estranha, mas seus próprios princípios. Lucas levou alguns socos, conseguiu acertar alguns também, mas principalmente gritou alto o suficiente para atrair atenção. Um porteiro de um prédio próximo apareceu. Outras pessoas começaram a se aproximar, e os assaltantes, percebendo que a situação estava saindo do controle, fugiram correndo. Quando tudo terminou, Lucas estava no chão, com o terno rasgado, um corte no lábio e completamente ofegante. A mulher se aproximou e se ajoelhou ao lado dele. "Você está bem? Meu Deus, você se machucou por minha causa", disse ela, com genuína preocupação na voz. "Eu estou bem", respondeu Lucas, tentando se levantar. "E a senhora? Eles a machucaram?" "Não, graças a você. Você foi incrivelmente corajoso. Qual é o seu nome?" "Lucas Silva." "Mariana", ela disse, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. "Não sei como te agradecer." Foi só quando Lucas olhou no relógio que percebeu a dimensão do que havia acontecido. Eram 9h05 da manhã. Ele havia perdido a entrevista. A realização atingiu Lucas como um soco no estômago. Meses de preparação, a chance da vida, a esperança de mudar o destino da família, tudo tinha ido por água abaixo em questão de minutos. "Você precisa ir ao hospital", disse Mariana, notando que Lucas estava pálido. "Vou chamar um táxi e te levar." "Não, obrigado. Eu preciso ir embora", murmurou Lucas, ainda em choque com o que havia perdido. "Para onde você ia com tanta pressa? Você estava correndo quando me viu." Lucas hesitou, depois decidiu que não tinha mais nada a perder. "Para uma entrevista de emprego, a mais importante da minha vida, e agora eu perdi." Mariana o observou com atenção crescente. Havia algo naquele jovem que ia muito além da coragem física que ele havia demonstrado. Havia uma dignidade, uma honestidade, uma nobreza de caráter que ela raramente encontrava. "Em que empresa?", perguntou ela. "Andrade Tech. Era para ser desenvolvedor. Mas agora..." Lucas deu de ombros, tentando esconder a devastação que sentia. Mariana sentiu seu coração acelerar. Não podia ser coincidência. "Lucas", disse ela cuidadosamente, "preciso te contar uma coisa. Meu nome completo é Mariana Andrade. Eu sou a CEO da Andrade Tech." Lucas olhou para Mariana como se ela tivesse falado em outro idioma. Durante alguns segundos, seu cérebro simplesmente se recusou a processar a informação. "Você é a CEO da empresa onde eu ia fazer a entrevista?" "Sou. E você acabou de perder essa entrevista para me salvar de 3 assaltantes." A ironia da situação era tão absurda que Lucas não sabia se ria ou chorava. Ele havia sacrificado a oportunidade de trabalhar para a mulher que agora estava parada na sua frente, oferecendo ajuda médica. "Isso é..." começou Lucas, mas não conseguiu terminar a frase. Era tarde demais, ridículo demais, impossível demais. Mariana observou as emoções passando pelo rosto de Lucas e sentiu algo que não sentia há muito tempo, admiração genuína por alguém. Em seu mundo de executivos ambiciosos e funcionários que fariam qualquer coisa para impressioná-la, havia encontrado um jovem que havia literalmente sacrificado uma oportunidade de carreira para fazer a coisa certa. "Lucas, vamos fazer o seguinte.
Você vai comigo até minha empresa, vamos cuidar desses ferimentos e depois vamos conversar sobre seu futuro profissional. Dona Mariana, com todo respeito, eu não quero caridade. Se eu perdi a entrevista, perdi. Não precisa se sentir obrigada a me ajudar por gratidão. A resposta de Lucas impressionou Mariana ainda mais. A maioria das pessoas em sua posição estaria implorando por uma segunda chance, usando a situação para ganhar vantagem. Lucas estava rejeitando ajuda por orgulho e dignidade. Não é caridade, Lucas. É reconhecimento. Você acabou de me mostrar algo que não conseguimos avaliar em nenhuma entrevista tradicional. Caráter. E isso vale muito mais que qualquer habilidade técnica. Eles caminharam juntos até o prédio da Andrade Tech. Lucas tentando arrumar o terno rasgado e limpar o sangue do rosto. Mariana explicando para os seguranças e recepcionistas que o jovem ferido era seu convidado pessoal. Dona Mariana, a senhora chegou. Estávamos preocupados quando não apareceu para a reunião das 9, disse Beatriz, sua assistente pessoal, correndo ao encontro deles no lobby. Tive um imprevisto. Beatriz, este é Lucas Silva. Quero que você chame nossa enfermeira para cuidar dos ferimentos dele e depois agende uma conversa comigo para esta tarde. Beatriz olhou de Mariana para Lucas, notando o terno rasgado e os ferimentos, mas não fez perguntas. Trabalhava com Mariana há 5 anos e havia aprendido que a chefe sempre tinha suas razões. Enquanto a enfermeira da empresa cuidava dos ferimentos de Lucas, Mariana foi para seu escritório pensar sobre o que havia acontecido. Em 20 anos construindo sua carreira, 17 dos quais como executiva e 5 como CEO, ela havia se tornado cínica sobre motivações humanas. Estava acostumada com pessoas que a bajulavam por interesse, que mentiam para impressioná-la, que faziam qualquer coisa para subir na hierarquia corporativa. Lucas Silva havia feito exatamente o contrário. Havia sacrificado seu próprio interesse para protegê-la e depois havia rejeitado qualquer tentativa dela de compensá-lo. Era tão raro encontrar altruísmo genuíno que Mariana quase havia esquecido que pessoas assim existiam. Aos 42 anos, Mariana havia construído um império profissional, mas sua vida pessoal era um deserto. Divorciada há 8 anos, de um casamento que havia sido mais sociedade comercial que romance. Sem filhos por escolha consciente de focar na carreira, ela vivia numa rotina de trabalho, academia e eventos sociais que começava a parecer vazia. Nos últimos anos, Mariana havia começado a questionar se o sucesso profissional valia os sacrifícios pessoais que havia feito. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha ninguém com quem compartilhar genuinamente suas vitórias ou derrotas. 2 horas depois, Lucas estava sentado no escritório de Mariana, limpo com os ferimentos tratados, mas ainda vestindo o terno rasgado. Mariana havia trocado de roupa e estava impecável novamente, mas havia algo diferente em sua postura, menos formal, mais humana. Lucas, preciso te fazer algumas perguntas pessoais. Você tem família? Tenho. Minha mãe e minha irmã mais nova. Meu pai morreu há 3 anos e eu sou o único sustento da casa. Por isso essa entrevista era tão importante. Sim, estou desempregado há 8 meses. A gente está passando dificuldade. Mariana fez mais perguntas sobre a formação de Lucas, sua experiência profissional, seus projetos pessoais. Descobriu que ele havia desenvolvido alguns aplicativos como freelancer, que tinha ideias inovadoras sobre interface de usuário, que estudava constantemente para se manter atualizado, mesmo sem recursos. Lucas, vou te fazer uma proposta. Não uma proposta de emprego tradicional, mas uma oportunidade. Lucas a olhou com atenção. Eu quero que você trabalhe diretamente comigo durante 3 meses. Como assistente especial, desenvolvedor de projetos estratégicos, consultor de inovação. Você vai ter acesso a todas as áreas da empresa, vai participar de reuniões de alto nível, vai poder propor ideias e implementar soluções. E depois dos 3 meses? Depois dos 3 meses, vamos avaliar. Se você se adaptar, se tiver o desempenho que eu espero, você ganha uma posição definitiva. Não como desenvolvedor pleno, mas como líder de inovação, com salário e benefícios correspondentes.
Lucas ficou em silêncio por um longo momento. A proposta era melhor do que qualquer coisa que ele havia sonhado, mas havia algo que o incomodava. Dona Mariana, por que está fazendo isso, de verdade? Não é só por gratidão? Mariana sorriu. Era a primeira vez em anos que alguém questionava suas motivações profissionais de forma tão direta. Porque em 20 minutos de conversa, você me mostrou mais integridade, criatividade e inteligência emocional do que a maioria dos meus executivos demonstra em anos de trabalho. E por quê? Porque preciso de pessoas ao meu redor que me lembrem do que realmente importa. Se você está torcendo para esse jovem corajoso, deixe seu like e me conta nos comentários. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Como foi? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que fazer o bem compensa, porque essa história está só começando a esquentar. Os primeiros dias de Lucas na Andrade Tech foram uma montanha-russa emocional. Por um lado, ele estava vivendo um sonho profissional, trabalhando na maior empresa de tecnologia do país, tendo acesso a projetos inovadores, aprendendo com os melhores profissionais do mercado. Por outro lado, estava constantemente consciente de que sua posição era única e temporária. Mariana havia instruído Beatriz para tratar Lucas como um executivo visitante. Ele ganhou um escritório temporário no mesmo andar que ela, acesso aos sistemas principais da empresa e, principalmente, uma agenda que incluía reuniões com todos os diretores e gerentes. A reação dos outros funcionários foi variada. Alguns, especialmente os mais antigos, viam Lucas com desconfiança, questionando como um jovem desconhecido havia conseguido acesso direto à CEO. Outros, principalmente os mais jovens, ficaram curiosos sobre suas ideias e abordagens frescas. Lucas se esforçou para provar que merecia estar ali. Chegava cedo, saía tarde, estudava todos os projetos em andamento, fazia perguntas inteligentes, propunha soluções criativas, mas principalmente mantinha a humildade e o respeito que haviam impressionado Mariana no primeiro encontro. Durante as reuniões, Mariana observava Lucas com atenção crescente. Ele tinha uma forma única de analisar problemas, sempre considerando não apenas a viabilidade técnica, mas o impacto humano das soluções. Propunha aplicativos que realmente melhorariam a vida das pessoas, interfaces que priorizavam acessibilidade, sistemas que democratizavam tecnologia. Você tem uma perspectiva diferente dos outros desenvolvedores, comentou Mariana durante uma reunião sobre um novo projeto de aplicativo financeiro. Talvez porque eu venho de um lugar diferente, respondeu Lucas. Quando você cresce sem dinheiro, você entende que tecnologia só é útil se for acessível para quem realmente precisa. Era exatamente esse tipo de observação que estava conquistando não apenas Mariana, mas outros executivos da empresa. Lucas não pensava apenas como desenvolvedor, mas como alguém que entendia as necessidades reais dos usuários finais. Fora do ambiente de trabalho, Mariana e Lucas começaram a ter conversas que transcendiam questões profissionais. Durante almoços de trabalho, caminhadas entre reuniões, viagens para apresentações em outras cidades, eles descobriram afinidades inesperadas. Mariana ficou impressionada com a maturidade emocional de Lucas, sua capacidade de ver beleza em coisas simples, sua dedicação à família. Lucas ficou fascinado pela inteligência de Mariana, sua visão estratégica e, principalmente, pela vulnerabilidade que ela mostrava quando estava longe das responsabilidades de CEO. Você nunca pensou em casar de novo? Perguntou Lucas durante uma viagem de avião para São Paulo, onde fariam uma apresentação para investidores. Pensei, mas é difícil encontrar alguém que me veja como Mariana, não como CEO da Andrade Tech. A maioria dos homens que me procuram está interessada no que eu represento profissionalmente. E isso te incomoda? Incomoda porque às vezes eu esqueço quem sou além do trabalho. Quando você define sua identidade inteiramente pela carreira, perde pedaços importantes de si mesma. Lucas a observou com atenção. Eu acho que você é muito mais do que imagina. Você é generosa, corajosa, inteligente. E principalmente você é humana. Isso não tem nada a ver com seu título. Mariana sentiu algo se mexer dentro do peito.
Há quanto tempo alguém não a via simplesmente como pessoa? A proximidade entre eles estava crescendo de forma natural, mas também perigosa. Mariana começou a esperar ansiosamente pelas reuniões com Lucas, a valorizar as opiniões dele sobre questões que iam além do trabalho. Lucas, por sua vez, começou a ver em Mariana não apenas uma chefe admirável, mas uma mulher fascinante e complexa. O ponto de virada veio durante uma crise na empresa. Um concorrente havia lançado um produto similar a um que a Andrade Tech estava desenvolvendo, causando pânico entre os investidores e ameaçando um projeto que havia consumido meses de trabalho e milhões em investimento. Enquanto todos os executivos entraram em modo de pânico, sugerindo mudanças radicais ou cancelamento do projeto, Lucas propôs uma abordagem completamente diferente. E se, em vez de competir diretamente, nós criássemos algo que eles não podem copiar? Sugeriu durante uma reunião de emergência. Algo que só a Andrade Tech pode oferecer? Ele apresentou uma ideia que combinava o produto original com uma plataforma de impacto social, onde parte dos lucros seria automaticamente direcionada para projetos comunitários escolhidos pelos próprios usuários. Os usuários não vão comprar apenas um produto, vão comprar a oportunidade de fazer a diferença, explicou Lucas. E isso cria uma lealdade que vai muito além de características técnicas. A ideia era brilhante, inovadora e principalmente impossível de ser copiada por concorrentes que não tinham o compromisso social da Andrade Tech. Mariana olhou para Lucas durante a apresentação e sentiu algo que não sentia há anos: admiração total por alguém. Não apenas profissional, mas pessoal. Aquele jovem estava mostrando uma visão de mundo que ela havia perdido em meio a planilhas e relatórios de lucro. Depois da reunião, quando todos saíram eufóricos com a nova direção do projeto, Mariana e Lucas ficaram sozinhos na sala de conferências. "Isso foi genial", disse ela. "Como você pensou nisso?" "Porque aprendi com você que tecnologia deve servir pessoas, não o contrário. E aprendi com minha vida que as melhores coisas acontecem quando você pensa nos outros, não apenas em si mesmo." Mariana se aproximou dele, consciente de que estava prestes a cruzar uma linha profissional que nunca havia cruzado antes. "Lucas, eu preciso te dizer uma coisa." Ele a olhou com atenção total. "Esses 2 meses trabalhando com você foram os melhores da minha carreira. Não apenas porque você é brilhante profissionalmente, mas porque você me lembrou de quem eu sou além do trabalho." "Mariana, eu sei que há uma diferença de idade entre nós. Sei que eu sou sua chefe. Sei que isso complica tudo, mas eu não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional." Lucas ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. "Você acha que eu não percebi?" "Mariana, desde o primeiro dia, eu senti que havia algo especial entre nós, mas eu não sabia se era recíproco, se era apropriado, se era real." "É real", disse ela suavemente. "Muito real." O beijo que se seguiu foi inevitável, carregado de semanas de tensão crescente e atração mútua. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam mudado para sempre o relacionamento entre eles. O romance entre Mariana e Lucas se desenvolveu de forma cuidadosa e intensa. Eles sabiam que estavam navegando em território complicado. Ela era sua chefe, havia uma diferença significativa de idade e posição social. E, principalmente, estavam sob constante observação dos funcionários da empresa. Mariana tomou a decisão de ser completamente transparente com o conselho de administração sobre o relacionamento. Em uma reunião formal, ela explicou a situação e propôs que Lucas fosse transferido para uma posição equivalente em outra área, reportando diretamente ao vice-presidente para evitar conflitos de interesse. "Mariana", disse Roberto Leão, presidente do conselho, "você tem nossa confiança total como executiva. Sua vida pessoal é sua responsabilidade. Mas precisamos garantir que isso não afete negativamente a empresa." A solução encontrada foi promover Lucas para diretor de inovação social, uma posição nova criada especialmente para ele, focada em desenvolver projetos
que combinassem tecnologia com impacto comunitário. Era uma área onde ele poderia usar toda sua criatividade e visão social sem reportar diretamente para Mariana. A reação dos funcionários da empresa foi mista. Alguns viram a promoção de Lucas como favoritismo óbvio, sussurrando pelos corredores sobre relacionamentos que abrem portas. Outros, especialmente aqueles que trabalharam diretamente com ele, reconheceram que a promoção foi baseada em mérito genuíno. Lucas enfrentou os comentários com a mesma dignidade que havia demonstrado desde o primeiro dia. Trabalhou ainda mais duro para provar que merecia a posição. Desenvolveu projetos que geraram reconhecimento nacional para a empresa e, principalmente, manteve sempre o respeito e a humildade que o haviam caracterizado. O relacionamento deles se aprofundou rapidamente. Mariana descobriu em Lucas não apenas um parceiro romântico, mas alguém que a desafiava intelectualmente e a inspirava a ser uma pessoa melhor. Lucas encontrou em Mariana não apenas uma mentora profissional, mas uma mulher que o encorajava a sonhar além do que jamais havia imaginado possível. Mas nem tudo eram flores. A diferença de origem social criava tensões inesperadas. Quando Mariana levou Lucas para eventos da alta sociedade carioca, ele se sentia deslocado entre empresários que falavam casualmente sobre investimentos milionários. Quando Lucas levou Mariana para conhecer sua família na Penha, ela percebeu quão protegida havia sido durante toda a vida. "Mãe, esta é a Mariana", disse Lucas numa tarde de domingo, apresentando a namorada para Dona Carmen. Dona Carmen, uma mulher simples, mas sábia, cumprimentou Mariana com educação, mas Lucas percebeu a tensão no ar. Depois do almoço, quando Mariana foi ao banheiro, Dona Carmen puxou o filho de lado. "Meu filho, essa mulher é muito diferente de nós. Você tem certeza do que está fazendo? Mãe, eu amo ela. E ela me ama também." Amor nem sempre é suficiente, Lucas. Mundos diferentes às vezes não se misturam. A conversa preocupou Lucas, principalmente porque ele sabia que sua mãe estava expressando medos que ele próprio havia sentido. Mariana, por sua vez, enfrentava pressões diferentes. Sua família, composta por empresários tradicionais, não entendia como ela havia se envolvido com um rapaz sem posição social. Amigas próximas insinuavam que Lucas estava interessado apenas no dinheiro dela. "Mariana, você tem certeza de que esse rapaz não está se aproveitando da situação?" perguntou sua melhor amiga, Patrícia, durante um jantar. "Ele veio literalmente do nada para sua vida." "Patrícia, Lucas teve a chance de se aproveitar desde o primeiro dia e nunca fez isso. Pelo contrário, ele sempre manteve sua independência e dignidade." Mas as críticas constantes começaram a afetar o relacionamento. Lucas se tornou mais reservado, questionando se realmente pertencia ao mundo de Mariana. Mariana ficou dividida entre o amor que sentia e as pressões sociais que nunca havia enfrentado antes. A crise chegou ao auge durante uma festa de gala beneficente da empresa. Lucas estava ao lado de Mariana quando ouviu uma conversa entre dois empresários conhecidos. "Você viu o namoradinho da Mariana? Coitada, deve estar passando por uma crise de meia-idade. Pegou um moleque pobre para se sentir jovem." "Pois é, aposto que quando ela cansar da brincadeira vai mandar ele de volta para o subúrbio." Lucas sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Entretanto, a humilhação foi devastadora. Ele percebeu que, independentemente de suas conquistas profissionais, sempre seria visto como o namorado pobre da CEO rica. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão que chocou Mariana. "Eu vou pedir demissão da empresa", anunciou quando chegaram ao apartamento dela. "O quê? Por quê?" "Porque enquanto eu trabalhar na sua empresa, as pessoas sempre vão dizer que meu sucesso vem do relacionamento contigo, não do meu mérito. E por quê? Porque talvez elas tenham razão." Mariana ficou devastada. "Lucas, você não pode tomar decisões sobre nossa vida baseado no que pessoas ignorantes falam." "Não é sobre eles, Mariana. É sobre mim. Preciso provar para mim mesmo que posso vencer sozinho." Se você está com o coração apertado com essa separação, me conta nos comentários.
Você acha que Lucas está certo em querer provar seu valor sozinho? Ou ele deveria ficar e enfrentar os preconceitos? Compartilhe este vídeo, porque essa história ainda tem muito mais reviravoltas pela frente. Lucas realmente pediu demissão da Andrade Tech, apesar dos protestos de Mariana e até mesmo do conselho de administração, que havia reconhecido seu valor. Ele decidiu abrir sua própria startup, focada em desenvolver tecnologia social para comunidades carentes. A separação profissional levou naturalmente a uma pausa no relacionamento pessoal. Lucas argumentou que precisava de tempo para se estabelecer independentemente antes de poder estar com Mariana como igual, não como alguém que devia sua posição a ela. Isso é orgulho bobo, disse Mariana durante a última conversa que tiveram antes da separação temporária. Você já provou seu valor 1000 vezes. Para você sim, mas não para mim. Mariana, eu preciso saber que posso construir algo por mim mesmo. Preciso saber que quando estivermos juntos, será como parceiros, não como chefe e funcionário. Durante os 6 meses seguintes, Lucas trabalhou 18 horas por dia para fazer sua startup decolar. Alugou um pequeno escritório em Madureira, contratou 2 desenvolvedores que conhecia da faculdade e se dedicou completamente ao projeto de criar aplicativos que resolvessem problemas reais de comunidades carentes. Mariana, por sua vez, descobriu que o sucesso profissional havia perdido muito do seu significado sem Lucas para compartilhá-lo. Ela continuou dirigindo a empresa com competência, mas sentia um vazio que nenhuma conquista empresarial conseguia preencher. Foi Dona Carmen quem fez Mariana entender algo fundamental. Num encontro casual no Mercado da Penha, Mariana havia ido lá porque era o lugar onde se sentia mais próxima de Lucas. A mãe dele a puxou para uma conversa. Dona Mariana, posso falar uma coisa? Claro, Dona Carmen. Meu filho está sofrendo. Ele ama a senhora, mas está teimoso demais para admitir. E a senhora também está sofrendo. É complicado, Dona Carmen. Lucas quer provar que pode vencer sozinho. Mas ninguém vence sozinho, filha. Todos nós precisamos de ajuda, de amor, de apoio. O que meu filho ainda não entendeu é que aceitar amor não é fraqueza. A conversa fez Mariana repensar toda a situação. Ela percebeu que estava respeitando o orgulho de Lucas, ao ponto de negar o amor que ambos sentiam. Enquanto isso, Lucas estava enfrentando a realidade brutal de empreender sem recursos. A startup estava crescendo, ganhando reconhecimento, mas as dificuldades financeiras eram constantes. Houve momentos em que ele considerou desistir e procurar um emprego tradicional. Foi durante uma apresentação para investidores que o destino interveio novamente. Lucas estava apresentando seu aplicativo de microcrédito para pequenos empreendedores de comunidades quando um dos investidores fez uma pergunta que mudou tudo. Senhor Lucas, este projeto é impressionante, mas notamos que sua empresa não tem parcerias com grandes corporações. Isso não limita seu potencial de crescimento. Na verdade, respondeu Lucas, estamos em conversas preliminares com algumas empresas que compartilham nossa visão de impacto social. Era uma meia-verdade. Lucas não tinha nenhuma parceria confirmada, mas havia sonhado com a possibilidade. Após a apresentação, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Lucas, aqui é a Beatriz, da Andrade Tech. Dona Mariana gostaria de falar com você sobre uma possível parceria comercial. O coração de Lucas disparou. 6 meses sem contato direto, e agora Mariana estava oferecendo exatamente o que ele precisava para fazer sua empresa decolar. O encontro aconteceu no escritório de Mariana, mas o clima era completamente diferente da intimidade que haviam compartilhado meses antes. Eles se trataram com formalidade profissional, discutindo termos comerciais, analisando possibilidades de integração entre as empresas. Seu aplicativo de microcrédito é exatamente o que precisamos para nosso novo projeto de responsabilidade social, explicou Mariana. A Andrade Tech pode fornecer a infraestrutura tecnológica e o investimento inicial. Sua empresa mantém a propriedade intelectual e recebe um percentual dos lucros. Era a proposta dos sonhos para qualquer startup.
Lucas sabia que aquela parceria poderia transformar sua pequena empresa numa referência nacional em tecnologia social. "Por que está fazendo isso?" perguntou ele. "Porque é um bom negócio para ambas as empresas", respondeu Mariana, mantendo o tom profissional. "E porque acredito no que você está construindo." Houve um momento de silêncio carregado de tudo que não estava sendo dito. "Mariana", disse Lucas finalmente, Não, ela o interrompeu. "Vamos manter isso estritamente profissional. Você queria provar que podia fazer sozinho. Esta parceria é baseada no mérito do seu trabalho, não em nossa história pessoal." Lucas assinou o contrato, mas saiu da reunião com o coração partido. Havia conseguido exatamente o que queria: reconhecimento profissional independente, mas havia perdido o que mais importava. 3 meses após a parceria entre as empresas, o aplicativo de microcrédito de Lucas havia se tornado um fenômeno nacional. Milhares de pequenos empreendedores estavam conseguindo crédito pela primeira vez. Comunidades inteiras estavam sendo transformadas economicamente, e a mídia nacional estava cobrindo o projeto como uma revolução na inclusão financeira. Durante uma entrevista na televisão, Lucas foi questionado sobre sua motivação para criar soluções tecnológicas voltadas para pessoas de baixa renda. "Eu cresci numa família simples, trabalhadora, e sei como é difícil conseguir oportunidades quando você não tem recursos", respondeu ele. "Mas aprendi algo fundamental. Quando você ajuda outros, sem esperar nada em troca, a vida tem uma forma de devolver em dobro." Mariana estava assistindo à entrevista em seu escritório e sentiu lágrimas nos olhos. Lucas estava falando sobre a filosofia que havia norteado não apenas seu trabalho, mas o momento em que eles se conheceram. "Além disso", continuou Lucas na televisão, "tive uma mentora incrível que me ensinou que tecnologia deve servir pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Essa pessoa mudou minha vida de uma forma que ela nem imagina." Mariana sabia que ele estava falando sobre ela. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Foi até o escritório de Lucas em Madureira, algo que jamais havia feito nos meses de parceria comercial, e o encontrou trabalhando até tarde, como sempre. "Mariana, o que está fazendo aqui?" "Vim te contar uma coisa que deveria ter dito há muito tempo." Lucas parou de digitar e a olhou com atenção total. "Eu assisti sua entrevista hoje e percebi que passei os últimos meses respeitando seu orgulho, mas ignorando o meu próprio coração." "Mariana, deixa eu terminar." "Lucas, você conseguiu tudo o que queria. Provou que é brilhante, independente, capaz de transformar o mundo. Sua empresa está salvando vidas, mudando comunidades. Você não deve nada a ninguém." Lucas se levantou da cadeira, sentindo onde aquela conversa estava indo. "Mas eu também consegui algo que não esperava", continuou Mariana. "Consegui entender que amor não é sobre dar oportunidades para alguém. É sobre construir algo juntos, cada um contribuindo com suas forças." "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que quero parar de fingir que somos apenas parceiros comerciais. Quero parar de fingir que não te amo. E quero parar de deixar o medo das opiniões dos outros decidirem nossa vida." Lucas se aproximou dela, vendo nos olhos de Mariana a mesma vulnerabilidade que havia visto no dia em que se conheceram. "Eu também te amo, Mariana. Nunca parei de te amar, mas tinha medo de não ser suficiente para você. Lucas, você me salvou de 3 assaltantes sem nem me conhecer. Depois me salvou de uma vida vazia, me lembrando do que realmente importa. Se isso não é suficiente, eu não sei o que é." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não tinha urgência nem medo. Apenas a certeza de 2 pessoas que haviam encontrado seu lugar no mundo. 1 ano depois, Lucas e Mariana se casaram numa cerimônia que simbolizou perfeitamente sua história. Metade aconteceu na Igreja Simples da Penha, onde Lucas havia crescido. Metade na cobertura do Hotel Copacabana Palace, representando o mundo de Mariana. Os convidados incluíam desde moradores da comunidade que haviam sido beneficiados pelos aplicativos de Lucas, até empresários importantes que respeitavam o trabalho de ambos. Durante os votos, Lucas disse algo que resumiu toda a jornada deles.
Mariana, você me ensinou que fazer o bem não é sobre esperar recompensas, mas a vida me deu a maior recompensa possível: encontrar alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Mariana respondeu: Lucas, você me mostrou que sucesso real não é sobre o que conquistamos sozinhos, mas sobre como usamos nossas conquistas para servir outros. E, principalmente, me mostrou que o amor mais forte nasce quando duas pessoas escolhem crescer juntas. 5 anos depois, eles haviam criado um império de tecnologia social. A startup de Lucas havia se tornado uma das maiores empresas de fintech inclusiva do país, enquanto a Andrade Tech havia se especializado em tecnologia com impacto social. Juntos, eles empregavam mais de 1.000 pessoas e haviam ajudado centenas de milhares de famílias a sair da pobreza. Dona Carmen, agora vivendo numa casa confortável que Lucas havia comprado para ela, sempre dizia para os vizinhos: Meu filho aprendeu cedo que a vida devolve o que você planta. Plantou bondade e colheu amor. E toda vez que contavam sua história, em entrevistas, palestras ou conversas íntimas, Lucas e Mariana concordavam com uma verdade fundamental. Às vezes, perder uma oportunidade é, na verdade, encontrar um destino muito melhor. Às vezes, a vida nos testa para ver se merecemos os milagres que ela tem guardados para nós. Esta foi a história de Lucas e Mariana, que nos ensina que quando fazemos o bem sem esperar recompensas, a vida conspira para nos dar muito mais do que jamais ousamos sonhar. Uma narrativa sobre como a coragem de ajudar um estranho pode mudar 2 destinos, e como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando precisamos provar nosso valor primeiro. Se esta história inspirou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que boas ações sempre retornam multiplicadas. E me conta nos comentários, qual foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca? Como essa experiência mudou você? Até nossa próxima história, que vai aquecer seu coração e renovar sua fé na bondade humana.